Boa tarde. Fala boa tarde para as pessoas, Gali. Vamos aguardar as pessoas entrarem para a gente dar início a mais uma live sobre um tema tão importante que é o pet na cabine. Olha lá, tia Pri. Olha lá, amigo Schnauzer, Tino Marcos. Boa tarde. Tudo bem com vocês? Vocês estão me ouvindo? Olha lá, a tia Camila entrou. Olha lá, seu pai entrou na live também. Vocês estão me ouvindo bem? Só para eu saber se meu fone está funcionando. Avisem se está funcionando, por favor, o áudio. O áudio tá ok, gente? Por favor, me avisem. Obrigada, Pri. Tá funcionando. Bom, daqui a pouquinho a gente vai ter a doutora Camila, que vai entrar na live para conversar com a gente também, que é advogada. E ela trabalha com direito animal. Ela é administradora do direito animal em movimento. Então ela vai explicar. Olha lá, a tia Gi entrou também. Gali tá dormindo na live. Gali, acorda. Acorda. Olha, a tia Lu entrou. Ai, acorda. Você tava dormindo até agora, cara. Pois é, o Gali fugiu hoje. E ainda bem que a gente tem vizinhos maravilhosos que nos socorreram. Ah, olha lá teu pai falando. Fugiu. E aí a câmera do vizinho pegou ele fugindo. Foi saltitando até o final da rua. Na mesma rua que a gente mora hoje. A gente mora de um lado, ele fugiu pro outro lado. Terrível esse mocinho aqui. Bom, daqui a pouquinho a doutora Camila vai entrar, mas antes dela entrar, a gente vai contar um pouquinho sobre a nossa viagem. Então, tudo começou no passado, que a gente foi morar na Itália, e aí vieram várias questões e várias dúvidas de como que a gente ia fazer para levar essa coisinha dorminhoca aqui junto com a gente. Então, a gente conseguiu estudar tudo sozinho, agilizamos tudo, toda a documentação. E aí o Gali foi com a gente. Então, a primeira coisa que vocês precisam providenciar é a microchipagem do cachorro. O Gali tem um microchip aqui no pescocinho, é do tamanho de um grãozinho de arroz. Do tamanho de um grãozinho de arroz e é indolor, ele não sentiu nadinha de dor. Depois a gente tem que fazer a sorologia da raiva. A sorologia da raiva é um documento extremamente importante caso vocês queiram viajar com o pet e precisa fazer, tá? A sorologia da raiva a gente fez aqui em Dayatuba. Não é um documento barato, não é um exame barato para se fazer. Aqui foi R$ 750. Eu sei que em outros estados até o valor é até mais alto. Mas é importante que para qualquer país da Europa, China e outros, eles exigem a sorologia da raiva. Uma vez feita para esses países, a validade é vitalícia, tá? Menos o Japão. Então precisa fazer. E aí a única questão é, você sempre precisa manter a vacina da raiva atualizada. Uma vez que ela não está atualizada, aí você perde a validade da sorologia da raiva, tá bom? Então isso é importante. E ela só tem validade quando você quer viajar com um cachorrinho se ela for uma vacina importada. Vacina aplicada em campanhas de prefeitura também não vale. São muitas regras. Outra coisa que depois vocês vão ter que providenciar é um documento que eles chamam CVI ou CZI, que vocês precisam fazer na Vigiagro. Esse documento é emitido dentro do aeroporto, então a gente conseguiu fazer isso no aeroporto de Curitiba, mas tem em todos os aeroportos, você tem que entrar em contato. A doutora Camila está aqui. Deixa eu convidar. Precisa fazer esse documento,
depois que já tiver todo o restante de documentação do cachorrinho pronto. E aí vocês vão fazer a emissão desse CVI ou desse CZI, que para a Europa tem validade de 120 dias, mas para o embarque são até 10 dias no máximo. Doutora Camila entrou. Olá, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo ótimo, e você? Tudo jóia. O Galileu, bem bonito, Galileu. Tá aqui, tava querendo dormir, contando pro povo que ele fugiu hoje, sabe? Ah, é? Não, é bom o Galileu participar. Fugiu. E aí tava contando um pouquinho, doutora Camila, da nossa viagem, como que a gente foi para a Itália, né? A gente não fez com nenhuma agência especializada, eu sei que tem várias consultorias muito boas. Então, assim, não indico, vou indicar alguma, não indicar que vocês façam, não. Isso fica a critério de cada um de vocês. Mas eu aviso que é uma série de burocracias e sim, você corre o risco de não embarcar com seu pet se você não tiver toda a documentação correta. Então, nós corremos o risco, porque na época financeiramente não era viável e graças a Deus a gente conseguiu. A gente viajou pela Latam, o Gali viajou como suporte emocional, tá? Essa categoria de cachorro de suporte emocional, você precisa ter um laudo de um psiquiatra, um laudo de um psicólogo, ou seja, de um profissional da saúde mental que ateste que você precisa da companhia, você precisa que o seu cão esteja com você para ele te proporcionar algum tipo de suporte, algum tipo de conforto. Então, o Galileu conseguiu embarcar comigo nessa categoria e tem uma série de regras. O cachorro ele tem que estar limpo no dia, ele não pode dar um pio, na verdade. Ele não pode incomodar ninguém. Ele veio deitadinho no chão o tempo todo. De madrugada, em alguns momentos, eu pegava ele no colo, sim, e ele ficou comigo o tempo todo. Não deu nadinha de trabalho. Ele não rosnou, não chorou, não fez nada. Absolutamente nada. Veio príncipezinho assim, ó. Olha, Que bom, né? muito bonzinho. E a minha experiência com a Latam foi uma experiência muito positiva. Eu não tenho do que reclamar. Todas as comissárias de bordo foram muito simpáticas, entenderam tudo, nos colocaram num lugar onde a gente tivesse um pouquinho mais de espaço por causa do pet. As pessoas que viajaram ao nosso lado, graças a Deus, gostavam de cachorro, então não se incomodaram com cachorro. Só na volta que eu tive um pequeno problema, que uma passageira se incomodou um pouco porque a poltrona dela não reclinava e a minha, com o cachorro, reclinava. E aí ela se sentiu ofendida por causa disso. Mas, enfim, na hora as comissárias já vieram, já trocaram a gente de lugar e, graças a Deus, deu tudo certo. A gente não teve nenhum tipo de problema. Mas as regras da Latam mudaram a partir do dia 15 de novembro. E agora, infelizmente, a gente não tem mais companhias que saem do Brasil e partem para a Itália ou para a Europa e fazem o serviço de suporte emocional. Somente algumas rotas fazem, que é Colômbia, México e Estados Unidos. O restante não faz. Mas a gente tem a doutora Camila aqui para nos salvar, né, doutora Camila? E aí a doutora Camila também vai entrar um pouquinho, vai contar um pouquinho. Se a doutora pudesse apresentar um pouquinho para a gente, falar quais são os tipos de trabalho que você oferece, principalmente sobre o direito animal. Sim. Bom, boa tarde a todos. Eu me chamo Camila Prado, eu sou advogada. Eu atuo na área do direito animal e na área do direito do consumidor. Eu presto assessoria e consultoria principalmente para aquelas pessoas, né, que querem viajar com seus pets e não conseguem, né? Muitos são os casos recorrentes de pessoas que não conseguem viajar com seus animais de apoio emocional principalmente. Então, auxílio jurídico e administrativo, isso o Prado Advogados ele oferece a você. Eu acho importante, primeiro,
nós falarmos de 3 tipos numa classificação que as companhias elas fazem, né? Elas dividem nessa classificação 3 tipos de animais. Eu não concordo muito com isso, mas é assim que funciona na prática. Nós temos os animais domésticos, né, que são aqueles animais de estimação, e embora não haja uma regulamentação por parte da ANAC, que é a Agência Nacional de Aviação Civil, as companhias aéreas, elas estabelecem as suas regras. Cada uma estabelece as regras que bem entender, né, de acordo com o sistema econômico, de acordo com as suas necessidades. Então, isso também deixa o consumidor, o tutor do animal, um pouco vulnerável, porque para você ter aquela informação, você não tem uma única informação em relação ao transporte de animal. Você precisa se informar junto à companhia aérea que você for viajar, né? Então, há uma variedade de regras, e isso causa um pouco de confusão para nós consumidores. Então, as companhias aéreas, elas estabelecem regras em relação ao peso, em relação à idade, comportamento do animal, né? Se o animal estiver dentro daquelas regras, ele poderá viajar na cabine. Peso é mais ou menos o que as 3 principais companhias aéreas estabelecem, é até mais ou menos uns 10 quilos, né? Algumas 8, 7 quilos e outras 10. Então, se o animal... Com a caixa de transporte. E aí, se tiver dentro das regras, o animal de estimação doméstico, ele poderá viajar na cabine. Caso contrário, ele terá que viajar no bagageiro. E isso também causa uma problemática. Uma outra questão é em relação ao cão-guia. Em relação ao cão-guia, nós temos uma norma, né, que não é proibitiva, que bom, né, que ela é favorável ao transporte do cão-guia. O cão-guia, o que é? Aquele animal, né, que ajuda o seu tutor que tem algum tipo de deficiência física, né, de locomoção. Então, o animal ele irá guiar o seu tutor. Em relação ao cão-guia, não tem problema. O maior questionamento é em relação ao animal de apoio emocional. E o que é o animal de apoio emocional, né? É o animal que, sem nenhum tipo de treinamento, ele ajuda o seu tutor auxiliando num tratamento terapêutico, né? Reduzindo uma dor, um sentimento de depressão, por exemplo. E aí nós não temos uma regra específica, que ela não regula a situação dos animais de apoio emocional. As companhias aéreas estabelecem as regras de acordo com as suas necessidades e aí o tutor do animal se vê numa situação complicada. Por quê? Primeiro, ele precisa preencher o formulário, como você mesma já falou, oferecido por cada companhia aérea. Então, ele encaminha a documentação exigida, ele preenche o formulário, ele encaminha os documentos, carteira de vacinação e os outros documentos exigidos, e só na hora do check-in é que ele saberá se o seu animal irá na cabine ou não. E isso deixa o tutor numa situação de vulnerabilidade, porque você imagina, você encaminha os documentos com 72 horas ou 48 horas, dependendo da exigência da companhia, chega lá, uma pessoa responsável pela companhia aérea irá analisar se aquele animal está dentro das regras exigidas, né? E se ele não tiver, você não vai viajar com seu animal de apoio emocional. E como é que fica essa situação? É uma situação bem complicada, né? Porque essa exigência dessa avaliação só na hora do check-in, se você precisa do animal de apoio emocional para viajar e só na hora do embarque é que você vai saber se ele vai viajar ou não com você, você pode perder a sua viagem, né? Se você não quiser que seu animal viaje no bagageiro. Então, o problema é ainda maior porque essa situação nós só vivíamos com animal de apoio emocional. Mas hoje, nesse momento de isolamento que nós estamos vivendo, muitas companhias não estão embarcando animais
nenhum tipo de animal na cabine, né? Com a desculpa, com o fundamento que esses animais eles podem transmitir a Covid, né? Então, é um problema gravíssimo, porque é uma situação real. Pessoas, recebi mensagens de pessoas que estão fora do Brasil e que não conseguem retornar, porque companhias aéreas não estão embarcando aquele animal, ainda que ele esteja dentro das regras exigidas, de peso, comportamento, né? E é muito complicado, porque a pessoa só vai resolver com uma ajuda jurídica. E uma outra questão também em relação ao animal de apoio emocional é que aqui no Brasil eles apenas consideram, algumas companhias aéreas só consideram animal de apoio emocional, de suporte emocional, o cão. Será que o gato não poderia ser um animal de apoio emocional? Será que um hamster, né? Uma situação, ela viralizou na internet, que foi o caso de uma passageira que ela viajou nos Estados Unidos com um pônei. E por que viralizou? Porque nos Estados Unidos existe uma lei, né, que preveja a situação do animal de apoio emocional. Então, não é uma situação que causa estranheza à sociedade você viajar com um animal diferente do cachorro e do gato. E aqui no Brasil, por a gente não ter uma legislação específica, a gente acaba se admirando, né? Ficando surpreendido com essa situação. Você ia falar? Sim. Doutora Camila, desculpa, eu estou olhando para o lado, que eu estou com o meu WhatsApp ligado no computador, e algumas pessoas estão me mandando que a sua tela está travada. Para mim, ela está travada. Está travada? E uma bolinha rodando. Então, eu acho que eu vou tentar te adicionar de novo, porque várias pessoas estão me mandando no WhatsApp falando que não conseguem te ver, tá bom? Tá. Oi, gente, desculpa. Estava olhando para o lado para ver se eu consigo resolver. Deixa eu ver se eu consigo adicionar a doutora Camila novamente aqui. Agora ela caiu. Vamos lá novamente. Estava travada. Obrigada por avisarem. Estou adicionando a doutora Camila de novo. E agora, como é que tá? Tá travada ainda. Tá travada? Tá. A gente escuta a sua voz, mas fica uma bolinha rodando e só aparece a tua imagem congelada. E agora? Ainda tá a mesma coisa. Como que tá para vocês, gente? A doutora Camila aparece normal ou também só fica a bolinha rodando? Agora voltou. Agora sim! Então vamos lá. Onde é que nós estávamos? Falando. A doutora estava falando que também existe o direito da gente transportar outros tipos de pets também, que não só o cachorro, né? Nos Estados Unidos, isso é muito comum, porque eles têm uma legislação que fale, né, sobre o animal de apoio emocional, que fale em relação ao transporte dos animais sem uma diferenciação de espécie. E aqui no Brasil, não. Somente os cachorros são considerados animais de apoio emocional. E isso é um ato discriminatório, né? Há uma discriminação em relação às espécies. Não você pode ter um gato que seja o seu animal de apoio emocional. Qual o fundamento de um animal de apoio emocional? Ele presta um auxílio, né? Existe uma afetividade em relação ao tutor, com o animal e do animal em relação ao seu tutor. Né? Então, é um ato discriminatório que a gente vê que aqui no Brasil acontece. Por que não viajar com uma outra espécie de animal? Né? É uma situação também. Então, além dessa questão de só na hora do check-in, né, da sua viagem ficar condicionada
a análise na hora do check-in do animal, essa situação de discriminação em relação às espécies, né, é uma questão que precisa ser revista. E como é que nós vamos resolver isso? Infelizmente, você só conseguirá viajar com o animal, né, caso você não consiga administrativamente resolver junto à companhia aérea, porque sempre a melhor solução é você resolver administrativamente. Você encaminhar e-mails, né, tentar uma conversa com algum representante da companhia aérea ou agência de viagem, tentar solucionar caso você viaje por uma agência de viagem, né? Só que hoje em dia é muito normal as pessoas comprarem por meio da internet. Então, elas precisam resolver isso através de e-mails, ligações, tentar resolver administrativamente. Não conseguindo, procurar um auxílio jurídico, né? Porque o advogado, ele entrará com uma medida judicial. E aí muitas pessoas perguntam, nossa, mas isso demora muito, né? Porque realmente o judiciário é um pouco moroso, mas numa situação de urgência como essa, né? Ficar condicionada, a sua viagem ficar condicionada ao embarque do animal, será pedido o quê? Uma medida liminar. E aí o juiz, ao invés de demorar aquele tempo, né, aquele processo todo, ele irá analisar esse pedido antecipadamente, para que você possa viajar. E isso, né, tem que ser visto anteriormente, porque você já sabe que ficará condicionada a análise na hora do check-in. Então, você já precisa tomar as medidas cabíveis, né, a partir do momento que você compra o bilhete, para tentar resolver essa situação e viajar com o seu animal. E aí as pessoas... pode falar. Deixa eu dar um exemplo aqui. Eu lembro que quando a gente comprou a passagem da Latam, e eu estudei muito, porque eu acabei fazendo o processo sozinha, eu e meu marido, né? A gente não pegou ajuda de ninguém. Eu lembro que uma das coisas que eu lia na internet era, não é qualquer voo que transporta cachorro. Existem os voos específicos que você precisa comprar. Então, eu vi os preços, porque além de ter os voos específicos, você tem que saber qual que é o preço, que às vezes o preço é inviável. Sim. Então, eu entrava, olhava tudo certinho, tudo mais. Aí ligava no 0800 da Latam, e aí, porque a gente queria voo direto, porque é muito tempo para um cachorrinho ficar dentro do avião, né? E o Gali não fez as necessidades, então ele se segurou o tempo todo, por uma opção dele. Botava fraldinha, mas ele não fazia de jeito nenhum. E quando eu liguei no 0800, depois de várias tentativas, eles me informaram, não, se seu cão é de suporte emocional, você pode comprar qualquer voo. Ok, comprei qualquer voo. Mas, para ele ser configurado como suporte emocional, eu ainda teria que entrar com a documentação dele. Então, não era a certeza de que ele poderia embarcar naquele voo. E depois, várias tentativas também. Existe um e-mail específico, na época era da Medif, que a gente tinha que mandar para a Latam. Com toda a documentação do Galileu, eu escaneei tudo certinho, todos os laudos, todos os documentos, mandei tudo certinho. E eles demoraram muito tempo para responder. Muito tempo. Então, assim, faltava, eu acho que 2 semanas para a gente viajar. Eu ainda não sabia se podia embarcar com o Galileu. Vamos imaginar que falta 2 semanas para eu viajar e eu não recebi retorno, tá, da companhia aérea. É o momento adequado de eu acionar, por exemplo, a doutora Camila? Normalmente, foi o que eu falei, como cada companhia aérea possui as suas regras em relação ao embarque do animal, né, 72 horas, 48 horas, por exemplo, eu aconselho você tentar resolver junto, sempre a melhor maneira é resolver administrativamente. E guardar, sim, os e-mails, tudo isso fazendo prova para uma futura ação. Guarde os e-mails, as mensagens por WhatsApp e mais ou menos umas 2 semanas, sim, você pode tentar um contato com um advogado, né, procurando um auxílio jurídico. E é interessante que nós temos muitas decisões em relação a isso, né? Pessoas me perguntam,
Nossa, mas existe, isso acontece mesmo? Ou é só uma opinião jurídica? Não. Nós temos muitas decisões aqui no Brasil que juízes concedem um pedido de medida liminar para que haja o transporte desse animal, o animal de apoio emocional, né? Normalmente, a fundamentação é o direito de ir e vir do tutor do animal, né, que precisa do seu animal de apoio emocional para viajar, e aí eles fazem também muito uma comparação com as regras do cão-guia. Né? Se é permitido, né? Se existe uma legislação específica em relação ao cão-guia, eles fazem por analogia esse questionamento e aí concedem a medida liminar. Então, existem muitas decisões, sim, favoráveis. Caso você não haja o retorno da companhia, caso você não tenha o retorno da companhia, né, você pode procurar um auxílio de um advogado, que o advogado irá tentar as medidas cabíveis, seja por uma ação de obrigação de fazer, até mesmo por um habeas corpus, né, se tratando de um direito fundamental de ir e vir, para que você viaje com o seu animal tranquilamente. 2 semanas, 1 semana, porque depende muito da companhia aérea. Como eu falei, né, 48 horas, você pode encaminhar o documento até 48 horas. Então, não existe assim um prazo específico, eu não posso dizer 2 semanas, né, entrar. Não existe um prazo específico, por quê? Primeiro, você só saberá se viajará com o seu animal na hora do check-in. Então, você pode, sim, entrar com uma ação 2 semanas antes, 3 semanas antes, tá? Porque a sua viagem ficará condicionada a essa análise, né, do seu animal, se ele se enquadra dentro das regras exigidas pela empresa. Então, é muito importante que você tome as medidas cabíveis. Uma coisa que a doutora falou também, que agora eu estou me recordando, eu recebi o e-mail da Latam falando, ó, está confirmado o seu cão de suporte emocional, o localizador tal, e um cachorro de suporte emocional. Beleza, aí me deu um alívio. Só que eu não fiquei 100% aliviada, porque eu sabia que eu ainda tinha um check-in. Então, a primeira vez, quando eu saí do Brasil para a Itália, aqui em Guarulhos, quem vai analisar os documentos, por mais que você já tenha um e-mail escrito, ok, isso não te prova, não te dá certeza de nada. Não. E aí a gente chegou no check-in com o Galileu, a comissária de bordo que estava lá, a moça do check-in, olhou e ela disse, tá, mas está faltando uma documentação? E eu disse, não, está tudo aqui, estava até em ordem, eu deixei tudo etiquetado, tudo certinho, tudo bonitinho. Ah, tá bom, vou verificar. Pediu ajuda para as 2 outras colegas do lado, não entenderam muito bem, mas tá bom, tá tudo certo, embarcou. E na volta do Brasil, da Itália para o Brasil também, a mesma coisa. Sorte que, como era da Latam, todas as meninas falavam português lá no aeroporto de Milão, né? Porque o nosso italiano também era péssimo. E olharam rapidamente o documento e disse, mas cadê a autorização da Latam? E eu tinha impresso a autorização da Latam, tudo certinho. E aí sim aquela sensação de alívio, mas até então você não tem garantia nenhuma, porque quem vai analisar o documento ali é a moça do check-in, que ela sabe como que faz essa documentação, ok, se ela não sabe, às vezes ela vai empacar ali com alguma documentação e vai falar assim, não, isso está errado. E aí faz o quê nesse momento, né? Você, graças a Deus, conseguiu viajar, né? Mas muitas pessoas não conseguem. E um questionamento também, já conversei com alguns médicos veterinários, né? E que questionam essa questão. É a aeromoça que na hora, né, do embarque ela vai analisar os documentos e quem vai analisar as condições físicas, fisiológicas do animal? Se o animal apresenta um bom comportamento. Não existe um RT, né? Um responsável técnico de medicina veterinária, que eles chamam, como em muitos estabelecimentos comerciais que atuam com animais, existe essa exigência por lei, né, de um responsável técnico. Agora, as companhias aéreas, elas não possuem normas internas que disciplinem sobre isso.
Como Exatamente. será analisada essa questão? Né? A aeromoça, ela tem conhecimento em medicina veterinária, né? De jeito Para nenhum. dizer, olha, esse animal, ele... Porque não é só peso, não é só idade, eles analisam também o comportamento do animal, Sim, né? Há uma exatamente. série de situações. Então, o que a gente precisa, nós precisamos de normas que estabeleçam, né, regras para todas as companhias. Mas aí você pode pensar, será que essas regras podem ser, por serem uma única regra, podem ser prejudiciais? Não. Essas regras, elas têm que levar em conta, principalmente, a dignidade do animal. Hoje, nós temos as chamadas famílias multiespécies, que são aquelas famílias, né, que o animal ele é um integrante da família. Então, nós estamos vivendo uma nova realidade social. E o judiciário, as empresas, as companhias aéreas, elas precisam se adequar a essa nova realidade social. Somente em 2019, 800 mil cães, contando cães e gatos, viajaram, né, do Brasil para outros lugares ou dentro do Brasil, pelas 3 maiores companhias aéreas do Brasil. Então, é uma mudança de concepção, é uma mudança e todos têm que se adequar a essa nova realidade. Você sendo favorável, você concordando ou não, né? Não podemos fechar os olhos. O mercado pet é o 2º maior mercado do mundo. Então, as companhias aéreas, elas precisam se adequar a essa realidade social. Né? A ANAC, ela precisa estabelecer uma regra, estabelecer uma regulamentação em relação ao transporte do animal. Né? Para que as companhias aéreas, elas sigam essas normas. É preciso normas internas que estabeleçam a necessidade de um responsável técnico nas companhias aéreas para essa análise dessas regras. Se o animal ele tem um bom comportamento e análise das regras que elas estabelecem, né? Não somos nós. Porque no direito animal a gente trabalha muito com a dignidade animal. O animal, nós temos um artigo constitucional, uma norma constitucional que ela veda a crueldade ao animal. Né? Então, o animal ele é considerado um ser senciente. Você é psicóloga também, né? Então, o animal, ele tem sentimentos, ele sente dor, ele sente alegria, tristeza, compaixão. Você está aí com o Galileu participando, né? Que já participou aqui da live no início. Então, existe essa interação entre humanos e não humanos. Isso tudo, as empresas, né, precisam repensar como elas estão atuando, como o direito está evoluindo, até para acompanhar essa evolução. Por isso, também é cabível um habeas corpus, porque o direito de ir e vir não só do tutor, né, está sendo negado, como o direito de ir e vir do animal. Se você está de mudança para a Itália, como você vai deixar o seu animal no Brasil? Você deixaria um filho no Brasil? Muitas são as jurisprudências que fazem essa analogia. Não consideram filho, mas consideram o animal um membro da família. Né? Então, como você vai deixar um membro da família? Existem pessoas que estão fora do Brasil nesse momento, estão querendo voltar para o Brasil e não conseguem, por quê? Não só não estão transportando animais de apoio emocional, mas nenhum tipo de animal. Então, como é que você volta para o seu país nesse momento que nós estamos vivendo de pandemia? Né? Como é que nós vamos fazer? Já foi comprovado que o animal ele não transmite o vírus. Exatamente. Não é isso? Então, por que é que estão alegando esse fundamento para não permitir nem que eles viajem no bagageiro? Né? Nós somos contra esse transporte no bagageiro, mas a gente sabe que acontece. E somos contra porque muitos animais eles morrem no bagageiro.
né, do avião em razão de falhas de serviço, ou o ar-condicionado está gelado demais ou está de menos, ou o voo atrasa, que a gente sabe que acontece, e o animal ele fica muito tempo no bagageiro e acaba falecendo. Né? Nós tivemos um caso também esse ano, em 2000, que 2 gatos eles morreram um foi em razão do congelamento num voo russo. E foi uma situação até que causou uma comovência, né, social, e as pessoas começaram a dizer que não animal no bagageiro, começaram a falar que o animal não é bagagem, porque o animal não é bagagem. A nossa legislação civil, ela prevê o animal como coisa, mas é uma lei antiga que não se adequa mais a essa realidade. Né? Nós temos jurisprudências que mostram que houve uma mudança de concepção, que nós não podemos mais fundamentar, não podemos mais considerar o animal como um bem semovente, como uma coisa. Animal não é coisa. Animal, né, é um ser que vive entre nós. É um ser de dignidade. Então, são todas essas questões que nós iremos trabalhar até para fundamentar uma ação, né? Eu estou falando isso porque todos esses fundamentos, eles serão levados em conta. Nós temos aqui, eu sou a idealizadora do Direito Animal em Movimento, que é um canal que leva informações jurídicas, você deve conhecer, né? Leva informações jurídicas aos operadores do direito, aos advogados, juízes, porque os juízes precisam mudar essa concepção, né? Que o homem ele é o único e que o animal ele serve ao homem. Não, o animal não serve ao homem. O animal ele é mais um no meio, né? Ao lado do homem. Então, o nosso objetivo, vários professores de várias partes do Brasil participam do Direito Animal em Movimento, né? Trazendo um pouco de contribuição, como é no seu estado, falando um pouco de direito animal, para que outros advogados conheçam, né, o direito animal, falem sobre isso, porque através das ações é que nós conseguimos que os juízes comecem a pensar sobre isso. E nós precisamos de jurisprudência, precisamos de decisões favoráveis até para que você viaje com o Galileu, né? Até para que a pessoa que esteja lá na Itália, ela venha para o Brasil, não fique presa lá nesse momento, porque algumas pessoas, eu já recebi sim mensagens de pessoas que não estão conseguindo embarcar para o Brasil. Então, é uma situação muito preocupante, porque é uma questão de direito, né? É uma questão que precisa ser revista. E se a gente for olhar, eu vou falar da Itália porque a gente morou na Itália, né? É muito comum a prática de transportar o cachorro. Eu via muito mais cachorros. Eles têm um amor pelos bichinhos que é uma coisa incrível. Você sai na rua, eles já querem passar a mão, já querem perguntar seu nome. Eles nem olham para a tua cara, eles só perguntam qual é o nome do cachorro. Você entra em todos os mercados. Eu tenho foto no Instagram do Gali que tem carrinho de mercado específico para você colocar teu pet. Então, deixava ele preso na coleirinha e no carrinho, ele ficava sentadinho no meio de todos os corredores. Passava na açougue, ia no açougue do cachorro, no restaurante, no café, em todos os lugares. Mas aí eu acho que tem uma outra questão super importante. Sim, eu acredito que faltam leis. Esse direito de ir e vir, a gente está sendo prejudicado. Mas eu acredito que existe uma outra coisa por trás também que pode nos ajudar muito, que é nós sermos tutores responsáveis. Né? Porque Sim. A gente vê muita gente sem noção e sem bom senso. A gente já escutou casos de cachorros que foram levados como suporte emocional dentro de voo que acabaram mordendo o comissário de bordo, pegando comida da bandeja. E aí, a outra pessoa que está sentada do seu lado também tem o direito de não gostar de cachorro. Sim, né? sim. Então, eu acho que existem todos esses cuidados. Então, eu lembro que a gente, sim, fez alguns treinos com o Galileu, inclusive na caixa de transporte, porque a gente não tinha certeza se na hora do check-in ele ia poder embarcar como suporte emocional. E aí, se não desse, o que a gente ia fazer com o cachorro? Eu ia ter que enfiar ele dentro de uma caixa de transporte, ele ia ter que ir no bagageiro. Então, por vários momentos, ele ficou dentro de uma caixa de transporte. Eu baixava vídeo e ele ficava escutando som de turbina, som de gente no aeroporto. Então, assim,
os tutores também precisam ser responsáveis por isso. Não adianta eu pegar um cachorrinho, enfiar dentro do avião e dizer, vai, se comporte, meu filho. Que não é assim. A gente, Sim. desde filhote, leva o Galho para todo canto que dá. Ele viaja com a gente para tudo. Ah, vamos viajar para Monte Verde. Vamos ver se tem uma pousada que permite. Vamos levar. Vamos levar ele em qualquer lugar a gente vai, porque ele se acostuma com criança, com idoso, com bebê, com barulho, com tudo. E hoje ele é um cachorro extremamente dócil. A gente mora no condomínio, as mães de bebê, de criança que conhecem ele, deixa, ele chega perto, ele senta e ganha carinho. E dentro do avião, realmente eles não podem dar um fio. Absolutamente nada. Eles têm que ir como uma samambaia. Então, Essa é uma questão interessante que você falou, né? Da responsabilidade do tutor. E o nosso Código Civil, ele prevê a responsabilidade do tutor até por atos causados pelo animal. E existe uma previsão legal. Só que eu estou falando, eu sou advogada, eu vou lutar pelo direito animal. Agora, o tutor, ele precisa saber das suas responsabilidades. Ele não adianta, né? Não adianta ter aquela concepção, eu preciso ter o direito animal, se ele não cuida. É como você fazer uma analogia ao filho. Né? Você vai educar o seu filho para que ele viaje, seja transportado e não incomode a terceiros, não cause um dano a terceiros, né? Então, essa questão comportamental, isso aí, o tutor, ele precisa ser responsabilizado, porque o passageiro que está ao lado, pode ser que ele não goste nem de animal e nem de criança, porque tem gente também que não gosta de criança. Né? Agora, o animal, ele precisa ter um comportamento, né, adequado, e isso ele só vai ter se ele estiver em casa com o seu tutor. Não é verdade? Eu lembro que, né, em um dos voos que a gente pegou, você escuta, assim, esse voo que eu tive um pequeno problema com uma passageira específica que se incomodou porque ela estava sentada no assento da janela e aqui já era o banheiro atrás. O assento dela não reclinava. E eu estava sentada no meio e meu assento reclinava e eu estava com o Galileu. Ela foi inconformada. Como se o meu assento reclinava e eu estava com o cachorro e o assento dela não reclinava. Então aí ela pegou o Galileu para Cristo, né? E aí eu escutava ela reclamando sozinha, falando sozinha do tipo que é um absurdo, porque a poltrona do cachorro reclina e estava no meu colo e a dela não reclina. Mas esse cachorro vai ficar latindo o voo inteiro, vai ficar chorando o voo inteiro. É uma situação complicada, porque também você não tem como impedir o animal, né, de expor os seus sentimentos. Exato. Né? Eu tenho um filho que quando ele viaja para São Paulo, de 1 ano, ele vai chorando. Você também vai ser mãe daqui a pouco, né? E aí, como é que faz? Ele vai pulando para São Paulo, né? Que a avó mora em São Paulo, e aí ele vai pulando. E o que eu vou fazer, né? Então, tem algumas situações que você não tem como evitar, né? Você não tem como falar para o cachorro, fica quieto, não grita. Não tem como falar para a criança, olha, não chora. Né? São situações que as pessoas precisam se adequar. O que acontece aqui no Brasil, isso ainda é uma novidade, embora muitas famílias já tenham um animal, né, como membro, muitas outras isso ainda é uma novidade. Pessoas não sabem o que é direito animal, acham que animal não tem dignidade. Então é uma situação que ainda precisa mudar. Né? Eu acho que nós estamos começando. Claro que a Europa, ela é muito evoluída, né? Já tem um pensamento, já está muito à frente do Brasil. Nós temos muito que aprender com eles. Embora nós tenhamos uma norma constitucional que ninguém tem, né? Que é a Constituição que prevê a não crueldade ao animal. Só que a sociedade ainda precisa se adequar a esse comportamento, né? Não achar uma novidade. Por que é que a situação do pônei lá nos Estados Unidos viralizou, né, aqui no Brasil? Porque não é normal. Aqui só se transporta cachorro. Só cachorro é considerado um animal de apoio emocional. E lá é comum, né? É uma regra antiga. Antes, qualquer tipo de animal
podiam viajar. Hoje eles já fazem já uma análise, né? Porque se o animal ele for num tamanho que não dê para viajar, ou embaixo da poltrona, como é exigido aqui no Brasil, ou na frente, né? Na poltrona, na parte de frente, no chão, você precisa adquirir uma nova poltrona. E aí a situação do pônei, o pônei viajou como se fosse um assento conforto, né? Na parte da frente, e a sua tutora, ela pagou por esse serviço. Na verdade, é um serviço que é prestado, né? Então, ele tem que... a companhia aérea que ela presta esse tipo de serviço, ela escolhe prestar esse tipo de serviço, ela precisa prestar de uma forma eficiente, né? De uma forma eficiente não só para o tutor do animal, mas também para o animal, para o próprio animal, né? Que é um ser que tem sentimentos, que tem sensibilidade, ele sabe que está viajando, né? E normalmente esses voos, quantas horas da Itália para o Brasil? A gente pegou 12, acho que foram 12 horas de voo direto. Então, são muitas horas para um animal, né? Se para nós, humanos, já é uma viagem cansativa, imagina só para o animal. Então, você imagina esse animal ter que viajar no bagageiro. Quais são as condições? Você não sabe quais as condições, ele vai viajar de que forma, né? Será que ele vai ser alimentado? Será que o ar-condicionado tá frio demais? Alguns animais, eles possuem aquela síndrome da respiração, né? São branquicefálicos. E aí, muitos animais desse tipo, né, acabam falecendo quando eles viajam no bagageiro. E é uma situação também de maus tratos. É uma situação de maus tratos. Nós sabemos que a empresa ela será responsabilizada. O próprio Código de Defesa do Consumidor, ele prevê a responsabilização, né, dessas companhias aéreas. Só que não é isso que você quer. Você não está por trás de uma indenização. Não é isso, né, que pessoas querem. Pessoas estão fora do Brasil querendo voltar para o Brasil, elas não querem saber a indenização que elas vão ter se elas não conseguirem embarcar. Elas querem embarcar com um animal, né? Porque o animal já faz parte da família. Então, é uma situação muito complexa de se resolver. O Wesley perguntou ali, doutora Camila, mas eu confesso que eu desconheço essa informação. Eu sei sobre transporte aéreo. E tem alguma informação sobre viajar com animal por cruzeiro? Eu não sei te dizer, Wesley. Por cruzeiro, a situação, Wesley, é a mesma, né? Nós não temos uma norma que traga essa previsão do transporte, seja ele aéreo, seja transporte de ônibus. Alguns municípios aqui no Rio de Janeiro, não, no Brasil, já trazem uma legislação para o transporte de animais. Existe um número, um quantitativo que podem viajar, mas não isso aí é norma local, tá? Em relação ao cruzeiro, é a mesma coisa. Se você não conseguir embarcar, você precisará de uma medida judicial. Por quê? Mas que tipo de cruzeiro? E não importa o cruzeiro se é por uma viagem de férias, né? Ou se você... Porque aqui nós estamos falando, nós temos muitos casos de pessoas que estão se mudando, como são os seus seguidores, né? Estão se mudando para a Itália, ou então vão em busca da nacionalidade, resolver algum problema burocrático, enfim. Mas é uma situação que a gente tem que discutir também em relação aos passeios. Porque, como eu falei, o mercado pet no Brasil é o segundo maior mercado pet. Então, nós já temos os pet friendlies, né? Que são os serviços ofertados por hotéis, por locais, né? Por restaurantes, por locais que você tenha o livre acesso, um lazer, diversão com o seu animal. Muitos já oferecem. Também já me questionaram em relação a isso. Será que o animal, ele... Questão, nós não temos uma lei específica para isso, né? Somente com questionamento jurídico você conseguirá resolver essa situação.
O cruzeiro não é muito diferente. Normalmente você vai fazer um cruzeiro a passeio, a lazer. E aí, por que não levar o seu animal, o seu pet, que é membro da sua família? Né? São as novas famílias. O Wesley está acima também, que ele tirou a cidadania italiana, mas que ele não consegue viajar porque ele também tem uma cachorrinha e está com essa questão. Wesley, qualquer coisa você procura a doutora Camila. Nos stories, tem todo o Instagram dela também, os contatos da doutora Camila. Quem sabe ela, com certeza, ela vai conseguir te ajudar. E uma outra questão, doutora Camila, que sempre eu fico me perguntando é qual que é a diferença de eu poder entrar num restaurante, num açougue, num café, em qualquer lugar com o Galileu na Itália e aqui? Lá é mais limpo que aqui? Não é? Às vezes eu fico pensando nessas coisas, eu falo assim, mas por que lá eles são mais adiantados na vigilância sanitária do que aqui? Não faz muito sentido as coisas. A cultura é diferente, né? A cultura é diferente. Sim, lá andar de trem com cachorro, andar de tudo dentro dos ônibus é uma coisa muito comum. Você não precisa perguntar, posso, aceita cachorro? Eu achei interessante até aquela foto que você me mandou, né? Foi o Galileu que estava dentro do carrinho de compras lá na Itália. Então, uma área específica. Existem supermercados que aceitam, né? Existem alguns mercados que aceitam e logo na frente tem os carrinhos todos enfileirados, como você pega aqui, e tem 2 ou 3 específicos escritos. Coloque seu cachorro, seu pet aqui e uma patinha de cachorro. Então você sabe que ali você pode transportar o cachorro. E tá tudo bem, todo mundo vem e faz carinho e para conversar com ele. A minha amiga, ali ó, Budoguinho, ela é minha amiga lá da Itália. Ela escreveu, a vigilância sanitária aqui é bem rígida. E ela mora na Itália. Pois é. Ela mora na Itália. Então, é uma mudança de concepção, né? A sociedade, ela precisa ainda se adequar a essa nova realidade social, como eu falei. Precisa repensar, porque você gostando ou não, né, de cachorro, de gato, de outros animais, você vai ter que acabar aceitando. E aí eu falo como sociedade de um modo geral. As pessoas, os indivíduos, membros de uma sociedade terão que aceitar essa nova realidade social, né? É uma escolha da pessoa. Tem pessoas que não querem ter filhos, querem ter animais. Eu conheço várias pessoas, né, que preferem ter animais e não querem ter filhos. Então, é uma nova realidade social e nós precisamos nos adequar até para que os direitos dos animais eles sejam respeitados. E nós, como tutores, né, cada tutor precisa saber da sua responsabilidade diante de uma sociedade. Porque o animal, realmente, ele não vai falar, né, ele vai se comunicar na linguagem dele. Mas quantas pessoas também, quantos seres humanos que por algum problema físico não podem falar, né? Algum problema e não podem falar. Então, você não pode... Olha aí o Galileu. Você não pode ignorar o animal. O animal é um ser que tem sentimentos, né? Ele já é um membro da família. E de uma forma ou de outra, nós vamos ter que nos adequar. A sociedade terá que se adequar. Claro que isso é um processo longo, né? Nós estamos aqui conversando, daqui a alguns anos torceremos para que nós tenhamos aqui um comportamento parecido com o da Itália. Mas é tudo uma mudança comportamental, né? E por isso nós temos que discutir, os debates são importantes, as leis, os questionamentos, até para a gente ajudar essa mudança de concepção, né? Quantas pessoas nunca ouviram falar em direito animal? Conheço muitas. O que é isso? Advogados que me perguntam, o que é isso, direito animal? Né? Então, eu também não estava muito por dentro até conhecer a doutora, e até depois de 15 de novembro, que ela barrou o transporte de assistência emocional, e eu fiquei pensando, e agora? O que a gente faz? Aí que eu fui pesquisar e aí que vi que existe direito animal, que existe uma solução. Doutora Camila é aqui a nossa solução. A minha colega da Itália até escreveu que na Itália mesmo existem uns espaços na praia que são separados que você também pode levar cachorro.
Bem interessante. Aqui no Rio de Janeiro nós temos, né, uma lei municipal, né, que diz que é favorável, né, a levar o animal, é possível levar o animal na praia. Então, é uma lei municipal aqui do município do Rio de Janeiro. Não sei se em São Paulo tem alguma legislação, mas é tudo uma mudança, né, de concepção. A sociedade ela muda através de regras. Você tem que estabelecer regras, mudanças de comportamentos, através de debates, de educação, e é isso que o Direito Animal em Movimento ele busca, levar informações não só para quem é advogado, mostrar um pouco que existe esse novo ramo do direito, mas também para todos, né? Protetores de animais, tutores de animais, todos aqueles que possuem algum tipo de relacionamento com o animal não humano. Né? Tem mais alguma pergunta? Depois você tenta gravar, deixar gravada a live. Eu vou deixar gravada no IGTV e aí eu baixo no meu celular em seguida, envio para a doutora e eu coloco no YouTube também, tá? Então quem não pode assistir, vai assistir também. A gente tem mais só 5 minutinhos de live, ou até menos. Então acho melhor finalizar, né? Porque senão você vai cair, nós vamos cair e não vai ficar gravado. Exatamente. Desde já, doutora Camila, muito obrigada pela sua ajuda. Eu tenho certeza que é um tema muito importante. Tem muita gente que tem cachorro, tem gato, tem bichinho e deixa de fazer as viagens por não saber realmente dessa informação, né? A gente acompanha alguns grupos no Facebook, no WhatsApp, de pessoas que estão indo viajar e você vê aqueles posts dizendo assim, gente, fulaninho não tem o que fazer com o cachorro vai ficar sem casa, e as pessoas julgam essa pessoa porque ela não pode levar junto, enfim. Existe uma série de questões. Então, existe solução, sim, para a gente poder levar esses bichinhos com a gente, que só nos trazem amor. Sim. E nos fazem tão bem, né, doutora Camila? Verdade. Eu acho que para finalizar, a questão é respeito, né? Você respeitar o direito de ir e vir do outro, a escolha do outro, né? E respeitar os animais. Eu que agradeço aqui a participação. Qualquer dúvida vocês podem me mandar pelo Instagram, podem ou por e-mail. E é isso, né? Espero ter contribuído de alguma forma e me coloco à disposição para eventuais debates sobre o tema. Tá bom. Muitíssimo obrigada, viu, doutora Camila? Nada, um beijo, Galileu! Tchau, tchau, Galileu! Tchau, gente. Tchau! Nada, tchau.